Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. Hoje, em nossa programação, vocês irão acompanhar algumas imagens, alguns momentos da reunião dos pais dos Bombeiros Mirins de Arapongas, a primeira reunião do ano que dá início aos trabalhos do Bombeiro Mirim em nossa cidade de Arapongas. E para tanto, nós iremos falar também a respeito da palavra do Senhor no que se refere a pais, a filhos, a nossa responsabilidade como pais, a alegria que temos e também a responsabilidade que temos com os nossos filhos. Nós ficamos muito felizes, nós tivemos uma presença total dos pais na reunião do Bombeiro Mirim. Isso mostra a importância que os pais têm dado para a educação dos seus filhos. Então, hoje, em nossa programação, primeiramente nós iremos acompanhar a palavra do Senhor e no último bloco nós iremos acompanhar algumas imagens desta reunião. E vocês são nossos convidados especiais. Quero lembrar também que nossa programação vocês podem acompanhar através dos nossos endereços eletrônicos www.aravideos.com.br ou www.bombeiromirim.com.br. Vamos então falar a respeito da palavra do Senhor, vamos então analisarmos um pouco daquilo que Deus nos orienta a respeito dos nossos filhos. A primeira orientação que o Senhor traz para mim e para você é o fato de que nós devemos e temos todos os motivos para ter alegria nos nossos filhos. Os filhos são presentes do Senhor para nós, são herança do Senhor e isso precisa trazer para mim e para você alegria. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e nos sentirmos alegres, felizes, porque com certeza eles são bênçãos, são presentes de Deus para nós. A Bíblia diz no livro de Salmo 113, versículo de número 9: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Amados, muitas vezes nós esquecemos de valorizar os nossos filhos e não lembramos que existem tantas mães, tantos pais que desejam, que anseiam por ter os seus filhos e não conseguem. Então, aquele a quem Deus deu a graça, muitas vezes se esquece de valorizar os seus filhos, de amar os seus filhos e de se alegrar com os seus filhos. Nós precisamos ser alegres, felizes, porque somos pais, porque isso foi um presente, uma dádiva de Deus para nós. A Bíblia também diz no livro de Salmo 127, versículo de número 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é o seu galardão. Os nossos filhos são heranças de Deus para nós. E o fruto do nosso ventre, os nossos filhos, é o nosso galardão, é o nosso presente. É algo que Deus escolheu para nos presentear, para nos abençoar. E para tanto, nós devemos tratar esses presentes que nos foram dados com amor. Muitas vezes nós vemos muitas crianças abandonadas, largadas na rua, passando necessidades, fome, falta de um teto, falta de alimento, falta de roupa. E nós ficamos impressionados com essas cenas e elas muito nos entristecem. Porém, amados, muitas vezes nós temos tido crianças abandonadas dentro de grandes casas, vestindo roupas de marcas caras, comendo em lugares maravilhosos. E ainda assim, crianças que são esquecidas, crianças que estão sendo abandonadas, deixadas em frente a um televisor, a um videogame, sem nenhuma atenção. E aí então é como se nós tivéssemos pego aquele presente que nos foi dado com tanto carinho e deixado ele de lado e esquecido ele em qualquer lugar, de qualquer maneira. Educar e amar os nossos filhos não significa simplesmente dar tudo que você pode dar a eles. É muito mais que isso. Amar os nossos filhos significa dar a eles a verdadeira expressão do amor, o cuidado, o zelo, o carinho necessário e a atenção que os nossos filhos precisam e necessitam de nós. Amém? Nós precisamos também
ensinar o que é certo. Às vezes nós pensamos que amar os nossos filhos significa não corrigir, significa não exortar, significa muitas vezes não dar a eles a disciplina necessária. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz que aquele que poupa a vara aborrece ao seu filho, mas quem o ama a seu tempo o corrige. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, nós precisamos mostrar para eles o caminho certo. E quando eles insistirem em ir para o caminho errado, nós precisamos corrigir ao seu tempo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Só que ensinar os nossos filhos, muitas vezes nós pensamos que é pelo nosso muito falar, pelas muitas broncas que damos, pelo nosso tom de voz alto. E, na verdade, a melhor forma de educarmos e ensinarmos os nossos filhos é dando um bom testemunho. É fazendo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. Muitas vezes vemos pais bebendo e não querem que os seus filhos bebam. Outras vezes vemos pais fumando, eles não querem que os seus filhos fumam. Muitas vezes vemos os pais sendo agressivos, violentos, eles não querem que seus filhos sejam assim. No entanto, eles estão dando o exemplo para que os seus filhos se tornem assim como eles são. Então, nós precisamos cuidar das nossas atitudes, do que nós estamos falando, do que nós estamos fazendo, da maneira que nós estamos agindo. Os nossos filhos também agirão. Então, não podemos nos esquecer que a melhor forma de educarmos os nossos filhos é dando o nosso testemunho, é vivendo e fazendo aquilo que nós gostaríamos que eles vivessem e fizessem. No entanto, mesmo se você tem dado um bom testemunho, você também precisa corrigir o seu filho. Dizer isso está errado. Eu não concordo com isso. O fato de termos filhos, o fato de termos sido escolhidos para gerarmos filhos, precisa nos dar uma grande alegria. É motivo de grande alegria o fato de você ser mãe, o fato de você ser pai. No entanto, nós sabemos que esta alegria também traz para nós responsabilidades. Assim como nós vimos e iremos ver, na verdade, daqui a alguns instantes na nossa programação, algumas imagens da reunião dos pais dos bombeiros Mirim de Arapongas, que vieram em massa, que vieram praticamente em totalidade, todos os pais de todos os alunos, e isso muito nos alegra, porque isso nos mostra que os pais estão preocupados com a educação dos seus filhos, com o que os seus filhos vão fazer, com o que vai acontecer aonde os seus filhos estiverem. E isso precisa acontecer em todas as áreas. Muitas vezes existem pais que são solicitados na escola e não comparecem. Outras vezes, pais que são solicitados para estarem com seus filhos e não comparecem. É importante, é de fundamental importância os pais participarem ativamente da vida dos seus filhos. Isso é necessário. Vimos também no bloco anterior que também é necessário nós aprendermos a corrigir os nossos filhos. É necessário corrigirmos os nossos filhos, mas fazendo isso com amor. Porque quem tem amor consegue corrigir com sabedoria, com graça, entendendo o tempo certo da correção. Jamais corrija os seus filhos quando você estiver nervosa, nervoso, com ira no seu coração, porque isso vai fazer com que você descarregue tudo aquilo de ruim que você está sentindo, aquele nervosismo que você está sentindo em cima de uma criança, em cima de um jovem, em cima de um adolescente. Então, nós precisamos corrigir os nossos filhos ao seu tempo, no tempo correto. E esse tempo é quando você está em paz para falar aquilo que precisa ser falado com amor, com responsabilidade. Nós não podemos sair gritando, lançando palavras ao léu de qualquer forma, de qualquer maneira, porque isso com certeza poderão ser sementes que irão germinar e dar frutos ruins. Porque muitas vezes aquilo que você faz, aquilo que você fala, você se esquece, mas fica tatuado, fica registrado no coração do seu filho. E lá na frente, talvez isso possa ter algum reflexo. Mas se você, porventura, já fez tudo isso,
ainda há tempo de você se consertar. Volte-se para Deus, peça perdão, peça graça, peça discernimento, para que Deus possa te ajudar a ensinar os seus filhos. Se for necessário, peça perdão também para os seus filhos e recomece a sua história como pai e como mãe, porque nunca é tarde. Aprenda a abraçar os seus filhos, aprenda a tocar nos seus filhos, aprenda a demonstrar o amor que você tem por eles. E nunca, jamais, desista dos seus filhos. A Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso de um pai que amou o seu filho e que não abandonou o seu filho, não desistiu do seu filho. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11, a história do filho pródigo. Aquele filho que tinha tudo dentro da sua casa, que tinha o melhor, mas que pediu que a sua parte lhe fosse entregue para que ele pudesse usufruir da sua vida. Eu não sei como estão os seus filhos dentro da sua casa. Eu não sei se os seus filhos têm te respeitado. Eu não sei como os seus filhos têm falado com você. Eu não sei com quem os seus filhos têm andado. Eu não sei o que os seus filhos têm feito. Mas saiba que não importa qual seja a situação atual dos seus filhos. Você como pai, você como mãe não deve, não pode e não vai desistir de lutar por eles. Você vai dobrar os seus joelhos, você vai clamar a Deus e Deus vai alcançá-los aonde quer que eles estejam. Sempre lembre-se de abençoar os seus filhos, de orar, de interceder por eles, porque por onde eles colocarem a planta dos seus pés, Deus irá delegar ordem aos seus anjos para acampar ao redor deles, para estar com eles, e o Espírito Santo de Deus há de incomodá-los para que eles se voltem, para que eles retornem. E aí, então, eles precisam, assim como este pai, aqui da história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, eles precisam encontrar você de braços abertos. Amados, lendo essa parábola do filho pródigo, muitas vezes nós admiramos e falamos, será que eu teria essa mesma atitude? Será que o meu filho, pegando a parte que cabia a ele, fosse embora e gastasse tudo de forma incoerente e inconsequente? Quando não havia mais esperança e expectativas para ele, se ele se voltasse para mim, como eu o receberia? Pois este pai, o pai do filho pródigo, nos dá o exemplo de como Cristo age conosco. Cristo age exatamente assim. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, abandonamos a nossa fé, nos afastamos da presença preciosa de Deus e vamos aí para as coisas do mundo, vamos aí, nos sujamos, vamos e nos contaminamos. E quando nós vemos que não há mais esperança, que a dor é muito grande, que a frustração que o mundo nos traz é infinita, aí então nós procuramos o caminho de volta. E aí então nós nos achegamos novamente a Deus e Deus encontra-se de braços abertos para nos perdoar, para nos resgatar, para nos purificar, para sarar as nossas feridas e para nos dar uma nova oportunidade. Este pai agiu desta maneira com o seu filho, como Cristo, como Deus age conosco, mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, o Senhor está sempre com os seus braços estendidos para nos amar e para nos perdoar. Então não importa qual seja a situação do seu filho, nunca desista dele. Continue intercedendo por ele, continue clamando a Deus em favor da vida dele. Ore por ele e não desista dos seus filhos, porque com certeza o tempo do retorno chegará e você irá entender o propósito de Deus através das suas orações. Amém? Agora, amados, nós vamos dar uma pausa muito rápida e na sequência vocês irão acompanhar algumas imagens, alguns momentos, a linda reunião que nós tivemos com os pais dos bombeiros mirins, reunião essa que muito alegrou o nosso coração por sabermos que existem muitos pais e muitas mães e muitas famílias que estão preocupadas com os seus filhos. E nós agradecemos a Deus por cada um deles. E agradeço a Deus também pela sua vida, pelos seus filhos, pelo ensinamento que o Senhor há de te dar, para que cada dia mais eu e você possamos ser melhores pais e exigirmos que os nossos filhos sejam bons filhos. É fácil,
mas precisamos ser melhores pais. A partir de agora, vocês irão acompanhar algumas imagens que foram feitas na primeira reunião dos pais dos Bombeiros Mirins de Arapongas. Confira. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Graças a Deus, amados, como vocês puderam acompanhar aí através dessas imagens, foi um tempo de bênção, foi um tempo de bate-papo, de conversa, de tempo de tirar dúvidas, foi um tempo muito especial e nós louvamos a Deus por isso. E agora o nosso coração está cheio de alegria, porque na próxima semana agora, neste sábado, nós teremos já a presença dos nossos bombeiros mirins mais uma vez em atividade. Acaba-se o período de férias e inicia-se o ano de 2016 a todo vapor, com certeza sabendo que o Senhor Jesus está à frente deste projeto, abrindo os caminhos, preparando o que há de melhor, cuidando e zelando das nossas crianças em mais um ano, onde com certeza muitas crianças serão tocadas e abençoadas por Deus. Fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos a todos os pais. E como hoje nós tivemos a oportunidade de acompanhar na palavra de Deus, não se esqueça, seja feliz, tenha alegria em poder ter os seus filhos. Saiba que os seus filhos precisam sentir o seu amor. Ame os seus filhos, mas nunca se esqueça, amar não significa deixar de corrigir. Corrija os seus filhos com amor e nunca
jamais desista dos seus filhos, seja qual for a circunstância que você está vivendo. Para Deus não há impossível. Creia, caminhe, siga em frente, que a sua vitória está logo ali. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana estaremos de volta com vocês. Um forte abraço e até lá.